O barco, meu coração não aguenta tanta tormenta. Alegria, meu coração não contenta. O dia, o marco, meu coração. O porto, não. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco. Noite no céu tão bonito, sorriso solto, perdido, horizonte, madrugada, o riso, o arco da madrugada, o porto, nada. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, o automóvel brilhante, o trilho solto, o barulho do meu dente na tua veia, o sangue, o charco, barulho lento, o porto, silêncio. Navegar é preciso, viver não é preciso. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Capítulo 13. O tubarão amarelo. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Anotação do diário. 20 de agosto de 1984, dia número 72. Posição 10 graus e 8 minutos, latitude sul. 18 graus e 8 minutos, longitude oeste. Salvador, a 1.200 milhas. Moral: diretamente proporcional ao rendimento. Baixo. Apesar dos lindos dourados saltando, apesar de hoje ter sido o dia mais espetacular até agora. É engraçado como o bem-estar não depende do conforto, da tranquilidade ou de situações favoráveis, mas simples e unicamente da sensação de ir em frente. Embora tudo e todos estivessem perfeitos a bordo, as pobres milhas de avanço nas últimas 24 horas me arrasaram. Nos últimos dias me esforcei ao máximo para andar melhor e, sobretudo, para conseguir fazer um rumo mais ao sul. Sem sucesso. A partir de Santa Helena, e por mais de 2 semanas, o rendimento melhorou bastante. Sem compromisso com o vento ou as ondas, trabalhava sempre na direção mais confortável. Mas, ao mesmo tempo que corria para o Brasil, perdi muitas milhas para o norte. Constatei que havia subido exageradamente, mais preocupado com o avanço do que com o rumo a seguir, e se não começasse a descer em latitude antes de cruzar o meridiano 20, dificilmente alcançaria Salvador. Recife ou Natal, nesse caso, passariam a ser os pontos de chegada, muito mais interessantes, pois, além de economizar perto de 150 milhas em distância, poderia remar em ângulo muito mais favorável em relação às ondas e evitar muitos dos banhos que andava tomando ultimamente. Mas o vento parecia não se sensibilizar com os meus problemas
e, para piorar a situação, estabilizou-se em sul-sueste. Com um buraco na alma, comecei a admitir a possibilidade de abandonar Salvador como destino e procurar um caminho menos difícil mais ao norte. Seria uma triste decisão. Primeiro, por desistir do plano original de aportar num ponto previamente definido. Segundo, porque Salvador é um lugar que mora no meu coração. Ali desembarquei pela primeira vez aos 9 anos do velho cargueiro almirante Alexandrino, numa emocionante viagem que me levou pelo Amazonas até Manaus. Anos mais tarde, em companhia do Herman, partiria da simpática praia do Farol da Barra para minha mais dura aventura no mar. 1000 milhas percorridas em 22 dias a bordo de um simples catamarã Hobcat 16 até Santos. E ainda foi pela escadinha junto ao Mercado Modelo que deixei a cidade pela última vez, para embarcar na minha primeira grande viagem à vela. Tudo o que conhecia de Salvador estava ligado ao mar. Não tomei decisão nenhuma e atravessei em dúvida e desânimo a 11ª semana no mar. Os dias estavam lindos, o mar tranquilo, os peixes voadores bailavam no ar. Às vezes, bandos de velozes golfinhos que nunca se detinham faziam enorme agitação, passando em círculos em volta do barco. Uma tarde, vieram anunciando a presença de 2 estranhos peixes. Eram barracudas cheias de dentes que colocaram os dourados em pânico. Ao partirem, os pobres dourados davam saltos de alegria. O mar continuou numa calma apostólica e as ondas pareciam santas de tão comportadas. Mas o ânimo não voltou. A cada dia, o sextante era o porta-voz de um novo recorde de lentidão e minhas posições continuavam caminhando para o norte. O barco se arrastava. O casco estava imundo, com crustáceos por toda a parte. Limo em abundância. Havia muitos dias os tubarões não davam mais sossego. Os raspões no fundo foram substituídos por pancadas fortes contra as partes mais habitadas por parasitas. Já estava me habituando a essas contínuas agitações noturnas até que, num sábado de madrugada, se cometeram alguns abusos. Sonhava como um anjo. Estava no rádio falando com a calma e sorridente Fernanda, que, pela primeira vez aflita, me contava que durante a noite o Beto e o Tulum haviam passado de barco por mim e, enquanto eu dormia, levaram todos os mantimentos da proa. Acordei furioso e, no escuro, bati a cabeça no teto. Não era o teto, mas a caixa do rádio. O barco havia se inclinado com um monumental choque no fundo que me acordou, certamente no leme. E ao sentir novamente um raspão embaixo da cama, tive a certeza de que não estava mais sonhando. Assustado e com a cabeça doendo da pancada, acendi a luz e encontrei uma formidável desordem. A caixa de fitas abriu-se e tudo o que estava dentro terminou esparramado. Havia ferramentas soltas por todo lado.
Minha escova de dentes enfiara-se atrás da bateria. Alguns foguetes rolavam pelo fundo. Morrendo de sono e ainda pensando no sonho e nos mantimentos, extraí-me do saco de dormir e tratei de pôr as coisas no lugar. Mas foi ao olhar para o fundo da cabine que me dei conta da violência do choque. O leme era comandado internamente por uma haste de inox ligada a um sistema de cabos e roldanas que na realidade pouco foi utilizado, pois o eixo estava tão justo que eu só conseguia acioná-lo com as 2 mãos diretamente pela haste, fazendo grande força para movê-la alguns centímetros apenas. Encontrei a haste encostada no final do seu curso, os 2 cabos de comando arrancados das roldanas e o almanaque náutico, uma publicação com quase 300 páginas, amassado entre a haste e a parede, como se fosse uma sanfona. Santo Leme! Se o golpe tivesse sido em outro lugar, não sei se o casco resistiria. Depois desse incidente, uma água misteriosa surgiu dentro da cabine e perseguiu minha tranquilidade sem descanso, até que descobri muitos dias mais tarde que, com o impacto, uma das conexões dos tanques de lastro se soltara. Em 24 de agosto, a situação tornou-se insustentável. 10 horas de trabalho por dia e continuava me arrastando. Precisava a qualquer custo sair do buraco em que me encontrava e recuperar o ritmo que mantinha antes. Precisava, sobretudo, encontrar uma saída para o problema da limpeza do fundo. Ao lavar a tampa plástica do recipiente Tupperware de 1 litro, onde media o consumo diário de água doce, percebi que o seu fundo, com uma aba arredondada, não riscava a tinta verde do casco. Usando uma lâmina de barbear, recortei a borda do plástico de modo a formar uma superfície cortante e, aproveitando a presença festiva dos dourados, entrei na água. Foi a invenção do século! A borda afiada da tampinha plástica soltava os crustáceos sem remover a tinta com espantosa facilidade. Um verdadeiro massacre para as colônias de lepas que viajavam de graça. Em menos de 1 hora, o fundo ficou limpo como nunca estivera antes. Explodindo de alegria, voltei ao barco e devorei uma lata de leite condensado que não fazia parte do cardápio, acompanhada de café e chocolate em barra misturados. Em plena meridiana, empunhando o sextante na expectativa de finalmente calcular uma latitude mais ao sul e concentrado entre o sol e o horizonte para conseguir uma observação precisa, ouvi bem atrás um borrifo de água. Impressão? Não. Eram baleias a uns 100 metros de distância. Por um instante, tirei os olhos do sextante e pude vê-las nitidamente nas águas transparentes. Não afloraram. Eram 4 e 2 se aproximaram. O pequeno baleote passou debaixo dos remos que descansavam na água, tocando-os levemente. A mãe, imensa,
Tinha perto de 14 metros e manteve-se à distância, rodeando o filhote. Desesperado entre a dúvida de apanhar a máquina fotográfica que estava dentro ou continuar com o sextante e conseguir a latitude, fiquei imóvel até registrar a altura máxima do sol. Que hora para visitas, pensei. Tanta vontade eu tinha de observá-las e justo no dia mais tenso das últimas semanas, precisamente nos únicos segundos do dia em que não podia tirar os olhos do horizonte, elas aparecem. Ao entrar para anotar a altura no caderninho preto, uma sombra escura apareceu ao lado e, tranquila, aflorou tão perto e tão impressionante que não pude me mover. De emoção, de beleza, de mágica força, desfilando seu corpo cinzento, cheio de manchas e marcas, e um olhar caído e sonolento, ao alcance de um braço, percebi que o ponto branco refletido em seu olho era o casco do meu barco, a lâmpada flutuante onde eu vivia. Numa comunhão de curiosidade e respeito, trocamos olhares e ela afundou novamente. Madrijo e Baliote partiram sem dar adeus, mas deixaram bons fluidos no livro de navegação. Nesta sexta-feira, 75º dia de navegação, atingi a posição mais ao norte de toda a viagem, 10 graus e 44 minutos de latitude sul, ao mesmo tempo em que cruzava o meridiano 20 graus oeste, a principal linha que dividia a minha carta. Saí da zona meteorológica de ascensão para entrar na zona meteorológica norte-oceânica, já de responsabilidade do Brasil, para a qual poderia utilizar as cartas piloto editadas pela DHN no Rio de Janeiro. Pequenos detalhes me aproximavam de casa. Como se acabasse de atravessar a vertente de uma cadeia de montanhas, as coisas mudaram de rumo. Pela primeira vez, baixava para o sul. Finalmente limpo, o barco voava e os remos não pesavam mais. Os problemas desapareceram e eu me surpreendi numa animação como havia muito tempo não me encontrava. O vento rondou para oeste, facilitando-me muito a vida. Recuperei meu prestígio fazendo 40 milhas em 24 horas. Na segunda-feira, 27 de agosto, dia mais frio do ano no Rio de Janeiro, ouvi pelo rádio a história do engenheiro Marcos que, tendo caído de um veleiro a 20 milhas da costa, milagrosamente sobreviveu, nadando uma noite inteira até alcançar a costa mais próxima, junto às Ilhas Maricás. A bordo, a temperatura era amena e a vida voltava ao normal. A águia negra, minha simpática guardiã dos ares, retornou após 2 dias de ausência e novamente voltou aos seus afazeres. Todas as tardes ela aparecia,
e, delicada, só se afastava para, numa manobra precisa, abocanhar um peixe voador mais graúdo em pleno voo. Pela manhã desaparecia distante em seus passeios. Finalmente, eu desci a montanha e a cada milha feita para o sul, mais força encontrava para continuar remando. A dúvida quanto ao destino persistia. Salvador ou não? Mas não me incomodava. Eu sentia que em breve tomaria a decisão. Navegar é um ato de paciência e existem decisões que só devem ser tomadas na hora certa. Trabalhava preocupada em melhorar pouco a pouco, dia a dia. Atento a tudo, mas tranquilo. Estava feliz no meu barquinho, flutuando nas ondas do Atlântico, dividindo a curiosidade pelo universo com o olhar da águia, pontualmente todas as tardes. Perdido em divagações metafísicas, delirando ante a força do espaço infinito? Nunca. Penso que jamais estive tão próximo da realidade, tão envolvido com o dia a dia. Grandes problemas? Havia alguns, sim, mas não eram tão grandes. Tubarões, tempestades e a solidão tornavam-se menos importantes do que o barulho da caixa de ferramentas balançando e que não me deixava dormir, ou o desaparecimento momentâneo do meu canivetinho, companheiro de tantas aventuras. A imensidão do mar tornava minúsculos os maiores problemas e gigante as menores alegrias. Ensinou-me a dar valor à vida que eu levava e a pequenas coisas que às vezes passam desapercebidas. Nada no mundo era mais gostoso do que terminar o jantar e pular para a cama. Nada fazia mais falta do que um travesseiro comum. Nada era mais útil do que uma tempestade favorável ou mais tranquilizador do que o fim de uma calmaria. E então pude constatar como tão poucas coisas eram suficientes para viver em paz e bem. A descoberta de um bilhetinho da Flora escondido entre os mantimentos, o salvamento de um peixe voador desacordado no cockpit e tantos outros pequenos acontecimentos foram motivos de grande alegria, tornando-se por isso importantes. Ao se caminhar para um objetivo, sobretudo um grande e distante objetivo, as menores coisas se tornam fundamentais. Uma hora perdida é uma hora perdida, e quando não se tem um rumo definido, é muito fácil perder horas, dias ou anos sem dar conta disso. O mínimo progresso que eu conseguisse fazer num dia em direção ao Brasil era importante, ainda que fosse de centímetros apenas. Com o tempo, eu acumularia todos os progressos e os centímetros se transformariam em quilômetros. Senti que estava cumprindo uma obra de paciência e disciplina. E percebi como é simples conseguir isso. Nada de sacrifícios extremos ou esforços impossíveis, nada de grandes sofrimentos. Ao contrário, bastava apenas o simples, minúsculo e indolor esforço de decidir e ir em frente. Então, tudo se tornava mais fácil. Os problemas encontravam solução.
Decidir sem medo de errar. Escrevi a página 84 do diário e apontei na direção de Salvador. Estava decidido e certo. 30 de agosto. Embora não fosse sábado, o calor do final de tarde me inspirou a fazer a barba, que já resistia algum tempo. As roupas secavam na antena, os remos estavam prontos para ir dormir. Mas, ao recolher o que ainda estava solto sobre o barco, um susto. Navio! Navio! Berrei. Quase caí na água. Um enorme navio cinzento cruzava a minha proa a menos de meia milha de distância no rumo verdadeiro de 310 graus. No fundo, eram os navios o que eu mais temia no mar. Estava cansado de ouvir casos de veleiros que desapareceram após colidir com navios. Uma dessas histórias ouvi de um tripulante contando que, ao atracar no porto europeu, encontraram na proa, presos na âncora de bombordo, destroços de um mastro e pedaços de vela. Nunca se soube quando aconteceu o desastre e nem qual seria o pobre veleiro. Os navios são cegos no mar, e quem navega sozinho deve assumir por sua conta e risco esse fato, especialmente durante o dia. À noite, as luzes de um pequeno barco são visíveis a uma razoável distância, e nesse caso, o vigia pode tomar alguma atitude, se houver vigia. Mas quando o mar se apresenta levemente formado e sobretudo à luz do dia, um barco pequeno só é visível nos poucos segundos em que não está escondido entre duas ondas, o que representa menos de 20% do tempo. Isso se naquele exato instante houver alguém olhando precisamente na mesma direção. Soma-se ainda o problema do reflexo dos raios na água, o que inutiliza metade do campo visual de um navio quando o sol está baixo e o dos dias de vento mais forte, quando os carneirinhos, deixados pelas ondas que arrebentam, se confundem com qualquer embarcação. Quanto mais perto se está do nível do mar, pior o problema, pois, em decorrência da curvatura da terra, o horizonte se torna próximo e um enorme navio pode surgir da invisibilidade absoluta até o nariz da vítima em rápidos minutos. A única solução é manter uma vigília permanente e nunca esperar que um monstro de aço saia da frente do primeiro. Na prática, isso é impossível para um solitário, e o jeito é dormir em intervalos regulares, tanto menores quanto mais próximo se estiver de rotas conhecidas de navegação. Existem também alguns recursos técnicos para evitar colisões no mar. Os refletores radar e o detector de radares. A utilidade de ambos em rotas transoceânicas é muito relativa. Para auxílio e localização de um barco são muito interessantes, mas nem tanto para evitar acidentes, pois na prática, raras vezes os navios acionam o radar em alto mar. Inanimado, o navio seguia em frente enquanto eu berrava de alegria. A distância não permitia distinguir pessoas, mas ao menos sabia que pela primeira vez em mais de 80 dias havia gente nas proximidades. Gente trabalhando, comendo em mesas, conversando, ali à minha frente, dentro do vulto de aço que soltava fumaça pela chaminé. Que saudades, meu Deus! Chamei pelo VHF no canal 16. Grande navio cinza! Grande navio cinza! Grande navio cinza! Aqui, embarcação, iate chamando! Responda, câmbio! E que surpresa
ao ouvir a resposta no inglês bem napolitano. Prossiga, Yat. Aqui é o Monte Cabrit. Câmbio. Era um cargueiro de bandeira liberiana e tripulação italiana que seguia para os Estados Unidos. A comunicação de VHF é de curto alcance e, portanto, eles imaginavam que deveriam avistar outro barco próximo, um veleiro talvez, mas não conseguiram. Sem trair a emoção que eu sentia, pedi uma confirmação de posição para checar a precisão dos meus cálculos. E o diálogo que se seguiu foi um pouco lacônico. Não avistamos. Você perdeu o mastro. Não tenho mastro. Você está com pane nas máquinas. Não tenho máquinas. Estou remando. Houve silêncio no rádio. Há outros sobreviventes? Não. Sou o único tripulante a bordo. Vou para Salvador. Está tudo bem. Por favor, confirme e comunique minha posição com contramar no Rio de Janeiro. Morreram todos os outros. Não. Eu parti só da África, de Lüderitz. Novo silêncio. O oficial de rádio custou a acreditar e, enquanto pedia a posição à ponte de comando, não escondeu que duvidava do que ouvia. 2 rotas importantes de navegação eu já havia cruzado: Cabo de Gibraltar e Cabo Nova York, ambas antes de avistar Santa Helena. Agora, cruzando uma terceira rota, o Cabo Colón, Canal do Panamá, de novo, por uma semana talvez, eu implantaria o programa de alarmes no despertador de hora em hora para evitar surpresas noturnas. O grande problema de ser acordado durante a noite não era necessariamente ter que levantar, mas sim ter que sair do saco de dormir para ir olhar o horizonte. Inventei, então, um revolucionário método para me locomover com o saco e tudo. E aos poucos o despertador deixou de ser um inimigo e se transformou num esporte noturno. Acordava, abria a portinhola, olhava em volta e me atirava na cama como se fosse o paraíso. As noites passavam tranquilas. E, desde a abençoada descoberta da tampinha plástica, nunca mais tive problemas com os tubarões e suas desordens noturnas. As barbatanas rondando a minha tranquilidade desapareceram para sempre, e os sustos que passei por sua causa saindo da água às pressas, avisado pelos dourados, segurando-me contra o teto com a respiração presa enquanto golpeavam o fundo, ou sentindo com as mãos apoiadas contra o casco a vibração de sua pele áspera, faziam definitivamente parte do passado. Mas, encerrando o conturbado mês de agosto, ainda uma vez eu seria surpreendido por um incrível exemplar desses vorazes peixes. Era uma madrugada escura de tempo encoberto, sem traço de estrelas ou luar. Estava remando desde cedo, procurando bem a popa o clarão por onde deveria nascer o sol. Preocupado em não perder o rumo e feliz porque a lanterninha de magneto voltara a funcionar e assim não precisava deixar a luz da bússola acesa, subia e descia ao sabor de ondas totalmente invisíveis que surgiam no escuro.
O tempo não andava muito católico e eu aguardava ansioso as primeiras luzes do amanhecer para ter uma noção de como seria o dia. O mar poderia, às vezes, por algum tempo, parecer o mesmo, mas o céu nunca. Cada amanhecer e cada pôr do sol, por mais que o tempo fosse estável, eram sempre uma nova surpresa. Os primeiros sinais do dia que estava para nascer revelaram sombras escuras no horizonte. Não havia céu. Nuvens grossas corriam com o vento forte, baixas, não deixando espaço para o sol sair. Sem deixar os remos, eu olhava para as nuvens, tentando descobrir uma saída para o sol. E entre elas surgiu um vazio alongado por onde escapou a primeira luz do dia. Aos poucos, o escuro foi se diluindo em direção ao nascente e os encontros desse vazio tomaram uma forma achatada e definida que acompanhou as nuvens. A luz vermelha do dia entrou por ali, deixando claramente definido o formato de um tubarão. Incrível! Não tirava os olhos da estranha formação. Um tubarão vazado no céu. Um perfeito tubarão. Uma pequena nuvem invadiu o vazio, formando um olho. Outra desfiou-se mais embaixo. Era a boca. Barbatanas, cauda, proporções perfeitas. Não podia acreditar. Tudo em movimento, o vento carregando as nuvens. Não parei de remar. Continuei olhando. O tubarão permanecia inteiro, levemente passando do vermelho para o amarelo. Os seus traços, pouco a pouco, se tornaram indefinidos, vagos, mantendo uma figura perfeita que parecia envelhecer. Não podia parar. A pequena nuvem que fazia o olho derreteu-se e escorreu como uma lágrima arrancada pelo vento. E por dentro do tubarão, o dia nasceu. No diário deixei escrito: e o tubarão amarelo envelheceu e morreu chorando. De tantos que eu vira até então, o que mais me marcou foi o último, o maior de todos, o mais real e impressionante, o tubarão amarelo. Um tubarão imaginário no céu. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar.
Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Ver na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. No